Quais são as etapas de uma produção audiovisual, seja ela para filmes de ficção, séries, documentários, e quais as atribuições específicas de cada uma delas? Bom dia, comunidade! Eu sou a produtora Elisa Tolomelli. Hoje vamos dar início a uma série de 4 vídeos explicando a estrutura de produção de um filme formada pelas etapas de desenvolvimento, pré-produção, filmagem, desprodução e finalização. O objetivo é esclarecer o que é preciso fazer em cada uma dessas etapas, o passo a passo que você precisa seguir, um atrás do outro, sem esquecer nada, ou mesmo embolar uma coisa com a outra, e assim conseguir realizar um desenho de produção de filmagem eficiente, preciso, otimizando seu orçamento e, ao mesmo tempo, agregando valor de produção ao seu conteúdo. A fase de desenvolvimento começa assim que você encontra a sua história e decide produzi-la. Você vai definir qual é o formato, se a história vai ser contada através de um curta-metragem, de um longa, de uma série. E a partir daí você começa a pensar, a planejar, a criar suas estratégias que vão te levar ao seu primeiro desenho de produção. E aí algumas coisas você precisa fazer para começar. Pesquisar e estudar profundamente sobre o tema, sobre o universo da sua história, se empoderar. Você precisa se empoderar desse assunto, porque isso vai fazer um bem para você, você vai ficar mais seguro, isso vai te dar ideias de forma de captação, ideia de patrocinadores a procurar, né? Você conversa com, você vai poder brifar o roteirista melhor, enfim, você vai ter segurança que você tem conhecimento de causa e você pode levar adiante o seu projeto. Se não for uma ideia original, você tem que comprar os direitos do argumento, ou do roteiro, ou do livro, se for o caso. Não comece a escrever nenhum roteiro sem antes comprar os direitos da história. Porque às vezes a gente se empolga, começa a escrever o roteiro e aí quando vai tratar dos direitos, os direitos não estão disponíveis ou é muito acima do valor que você tem para pagar e aí você perdeu um tempo precioso. Portanto, antes de escrever qualquer roteiro, cuide da compra dos direitos autorais. Passo seguinte, contratar um roteirista para desenvolver o argumento, a sinopse, o roteiro, baseado num briefing de produção que você vai dar a ele. Porque aí ele vai escrever a história dentro dos parâmetros de produção definidos por você. Como, por exemplo, o número de páginas que o roteiro deve ter. Porque o número de páginas de um roteiro, ele define o número de semanas de filmagem. E o número de semanas de filmagens vai determinar grande parte do custo do seu filme. Esse briefing é super importante porque para o roteirista se situar, ele saber até onde ele pode ir com a sua criatividade. E por que isso? Porque a imaginação voa, ela nos leva a qualquer lugar e é preciso ter parâmetro para essa viagem. Em filmes de animação, por exemplo, cujo minuto animado, em média, custa R$25 mil, esse briefing é super bem definido. Dizem que no roteiro do clássico filme O Vento Levou, estava escrito assim no roteiro: cena tal, Atlanta queima. Atlanta pode queimar no quintal da nossa casa ali com uma maquete, ou pode levar 15 dias para filmar e queimar uma cidade cenográfica inteira, o que foi o caso, aliás. Se você não viu, dá um Google, procura ver porque tem na internet. Então, isso é um parâmetro de produção, é isso que eu quero dizer, parâmetro. Você tem que dizer para o roteirista até onde ele pode ir, né? Em várias coisas, não só nessa questão de queimar, mas de número de personagens, né? De número de locações e de número de páginas também. E esses parâmetros de produção também servem para quando você convida um diretor para dirigir o seu projeto, porque você vai ter que deixar muito claro quais são as condições de produção que ele vai ter para ele também criar a sua dramaturgia, né? E o diretor, ele é um parceiro teu, vocês dois, né, os dois têm que estar afinados, eles se casam, né, praticamente, né? Então fazer o mesmo filme, ter o mesmo propósito artístico e técnico e orçamentário faz muita diferença no resultado de um filme na tela. A proposta artística, ela
ela passa pelos atores que você convida, sejam eles atores famosos, de nome, seja uma proposta de descobrir novos talentos, né? Então, essa proposta também que você vai desenvolver junto com o diretor é importantíssima. Você precisa ter sua opinião própria sobre o que é que você quer fazer com o teu projeto. E a partir daí, você já tem o roteiro, já tem o roteirista, já tem o roteiro, já tem o diretor e quem sabe alguns atores, você vai traçar a estratégia de financiamento, de captação de recursos, né? Aonde é que você vai buscar os recursos para esse filme? Quais são as empresas que se interessariam por esse tema? Ou eu vou entrar em editais públicos, editais privados, eu vou aplicar para um fundo internacional, eu vou fazer product placement. Então, você vai traçar a sua estratégia de financiamento e captação de recursos para você poder ir ao mercado, negociar, né, trazer recursos para a produção do filme. E vai fazer o seu desenho de produção, depois vai fazer uma estimativa de orçamento um pouco mais detalhada, né? Você precisa confeccionar material para a captação de recursos, bíblias, promos, material gráfico que contenha as informações básicas sobre os projetos. Precisa preparar seu pitching de venda, né? Porque se você tem uma série, você vai participar de uma feira de mercado, porque você vai ser arguído, sabatinado sobre a sua capacidade real de entregar esse produto que você está dizendo que tem, que você formatou e que você está dizendo que é muito bom. No meu curso online, chama O Produtor dos Novos Tempos, eu entro em detalhes de todos esses passos, como exemplos práticos de como exercitar o raciocínio para desenvolver cada vez melhor o nosso desenho de produção. Claro que eu uso a minha experiência de 30 anos de prática de produção para mostrar o que deu certo, o que deu errado, como que a gente traça a trajetória de um filme e como vamos descobrindo a melhor forma em termos artísticos, técnicos e de mercado de produzir nosso conteúdo audiovisual. Se você quiser se aprofundar, entrar nos detalhes de como trabalhar melhor essa etapa de desenvolvimento, entra lá na minha landing page, veja quando abre a próxima turma e se inscreve. Com certeza essa experiência vai te ajudar a desenvolver a sua própria trajetória. Nos vemos no próximo vídeo que eu vou falar sobre a etapa de pré-produção. Beleza? Tchau!